Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Ontem eu vi um vídeo aqui no Brasil de pessoas apoiando o Hamas. Não sei se é verdadeiro ou não. Acredito que seja, porque vi em um canal que busca a informação e não apenas visualizações, como muitas pessoas gostam de fazer, até mesmo espalhando fake news. Não sei se os irmãos se lembram, mas a palavra Hamas no hebraico é violência. Quando usamos um aplicativo para conferir, aparece a palavra Shamak, mas quando ouvimos a pronúncia, ouvimos a palavra Hamas. Vejam o pronunciamento do primeiro-ministro de Israel após o ataque surpresa do Hamas. Você vai ouvir pelo menos 3 vezes a palavra Hamas. Escutem com atenção. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח Os irmãos conseguiram perceber? Então, irmãos, sem dúvida devemos orar pela paz. Quem ora de coração pela paz em Israel tem promessa de prosperidade. Mas essa paz, não só em Israel, como também no Oriente Médio e em todas as nações, virá somente quando todos reconhecerem o Deus de Israel, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse ponto, a própria nação de Israel está em falta. No YouTube, tem muitos canais do falso judaísmo messiânico, porque existe o verdadeiro judaísmo messiânico, mas o falso judaísmo messiânico conduz as pessoas a serem apóstatas de Cristo, mesmo falando do nome de Jesus, pois eles são capazes de mudar até as cartas de Paulo para levar as pessoas para o judaísmo, para a circuncisão. E Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, do 2 ao 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E esses homens chegaram a mudar as escrituras, chegaram a mudar as cartas de Paulo, levando cada vez mais pessoas a se afastarem de Jesus. Exaltam o Estado de Israel, a tecnologia, os armamentos. Vejam como eles se gloriam do domo de ferro, o Iron Dome. E tudo isso porque Israel quer ser como as nações. Israel hoje tem a cara das nações. E se não fosse o fato de Deus ter promessas com Abraão, Isaque e Jacó, Israel também seria destruído como as nações serão. Porque hoje todas as nações têm a face da grande Babilônia. E a grande Babilônia será destruída na vinda de Cristo. As nações hoje estão em plena confusão, que é este o significado do nome Babilônia. Já vi
inúmeras profecias exaltando o Brasil, dizendo que o Brasil é Israel. Já vi até um pastor transformando a letra B em um E e mudando as letras de lugar para que o nome Brasil se tornasse o nome Israel. Porém, irmãos, na queda da Grande Babilônia, o Brasil cairá junto. E esse vídeo de ontem no Brasil, de uma manifestação a favor do Hamas e chamando Israel de um Estado assassino, comprova isso. E por que eu digo isso, irmãos? Primeiro ponto, nós temos várias profecias bíblicas que nos mostram que o anticristo ajunta para si todas as nações da terra. Uma delas está em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o inferno o seu desejo, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Segundo ponto, por Israel querer ser como as demais nações, Israel sempre tentou aliança com os seus vizinhos, com os inimigos. Aliança com o Egito, ali já tentou aliança com a Palestina, estava em negociações com a Arábia Saudita, aliança com a Jordânia, tem aquele tratado de Abraão com Emirados Árabes. E por querer chegar à paz fazendo alianças com homens, ao invés de fazer a verdadeira aliança com o Deus de Israel, eles farão aliança até mesmo com o próprio anticristo. Eles farão aliança com todos os seus inimigos. Em Apocalipse 6, vemos os 4 cavalos. E o quarto cavaleiro, que é o próprio anticristo, ele é seguido pela morte e o inferno. Vocês ouviram a narração de Abacuque 2, do 1 ao 5? No Apocalipse, o anticristo ele é seguido pela morte e pelo inferno. Então, quando vemos Abacuque revelando que o anticristo, o desejo dele é como o inferno e como a morte que não se farta, nós entendemos que o quarto cavaleiro, ele é o próprio anticristo. Vejam a profecia que se encontra em Isaías. Isaías capítulo 28, 14 e 15. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Concerto é o mesmo que aliança. Então, vejam que os que governam Israel
fazem aliança com a morte, com o inferno. Ou seja, eles seguem o anticristo, fazem aliança com os próprios inimigos. E isso revela quem são os apóstatas e quem são os fiéis. E ainda diz: quando passar o dilúvio de açoites, não chegará a nós. O dilúvio de açoites é a grande tribulação. E eles dizem isso porque fizeram da mentira o seu refúgio, e debaixo da falsidade eles se escondem. Agora veja que interessante o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade. Então, irmãos, acho que não resta dúvidas que não só as nações, mas até mesmo Israel, que é o povo escolhido, fará essa aliança com o anticristo. E embora Israel faça essa aliança pensando em ter paz, isso trará apenas destruição para Israel. Porque veja o que os inimigos de Israel dizem, e isso não tem muito tempo, porque há um tempo atrás o Irã estava dizendo palavras como essa, de riscar o nome de Israel de entre as nações. Salmos 83, 1 ao 4. Ó Deus, não estejas em silêncio. Não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde, e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Então, as nações se juntarão contra Israel. E nós devemos estar preparados para esse tempo, porque hoje estamos num país privilegiado pela liberdade que temos de servir a Deus, de conhecer o Evangelho de Cristo. Porém, esse privilégio vai acabar. Assim como em várias nações que a pregação do Evangelho já é proibida, assim também ela será proibida aqui no Brasil. O mundo, irmãos, já está pronto para receber a marca da besta. Já existem aplicativos onde você digita um texto e a inteligência artificial fala esse texto como se fosse uma voz humana. Então, está quase tudo pronto para que os homens possam fazer uma imagem da besta, que essa imagem fala e faz morrer todos aqueles que não a adoram e que não aceitam a sua marca, porque ela monitora todo esse mundo que está interligado, que está preso por uma rede network, rede tecnológica. Apenas falta que algumas alianças sejam feitas, como diz em Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana,
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Muitos são os 10 reis, as 10 nações que farão aliança com o Anticristo e entregarão seu poder a ele. E ele fará cessar a pregação do Evangelho e se voltará com todas as forças contra Israel, mas não apenas para a guerra contra Israel, mas até mesmo contra o seu próprio povo. Somente depois disso que Israel vai reconhecer que precisa se humilhar perante Deus. Então, irmãos, se esforcem na oração, se esforcem mais na palavra, que esteja firme a esperança que temos em Cristo em seu coração, a esperança do galardão eterno, a esperança da coroa da vida, para que você confirme a sua eleição, como disse o apóstolo Pedro. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.